presença de cada um de vocês aqui para mais uma edição da nossa Escola da Família. A presença de vocês é muito importante e o colégio valoriza muito momentos como esse. Nesse mês de agosto, comemorativo ao mês dos pais, nós convidamos o Beto, o pai Mala, para uma conversa sobre paternidade e nós estendemos para as mães também. Afinal de contas, os desafios da maternidade e da paternidade é algo que a gente vem falando muito, da importância de cada vez mais termos mais mãos, mais braços, e sim uma comunidade inteira para criar uma criança e um adolescente. Os desafios não são poucos, mas juntos fica muito mais fácil. Que vocês possam aproveitar essa noite para que a gente possa partilhar experiências e nesse espaço de diálogo e partilha possamos crescer juntos, tornar a vida um pouco mais leve, mais divertida e que a gente possa fazer o nosso papel nessa sociedade e poder contribuir um pouquinho para um mundo melhor. O Beto aqui, a gente dispensa muitas apresentações, mas o Beto, quero mostrar para vocês o livro dele, né? Então fica aqui dica de leitura para contribuir um pouquinho mais e quem quiser ler um pouco mais em casa. Quem não segue o perfil do Beto também pode seguir lá o Pai Mala. Inclusive, as últimas postagens, Beto, a gente quer te dar os parabéns, porque realmente o teu conteúdo, ele vem para contribuir muito, né? Com o ensino, com a aprendizagem, e o que tu fala, ele tem muito a ver com o que a gente acredita e tem falado diariamente. Então, obrigada por dividir conosco, né? Ainda mais com o dom da palavra como tu tem. Então, eu não vou tomar muito tempo, a gente está aqui curioso para poder te escutar, para poder te ouvir. Seja bem-vinda, auxiliadora, Beto. Obrigado. Fiquei muito feliz com o convite, já conhecendo há um tempo. E aí, por lado que ela estava aqui, ela, na verdade, ela não mentiu, porque ela não me disse o tamanho que essa escola tinha. E eu fiquei, agora fui ficando nervoso. Eu fui entrando e fui me assustando. Eu disse, meu Deus do céu, é muito grande. E uma estrutura linda, enfim. A gente não está aqui para falar da estrutura, mas eu fiquei muito feliz com o convite, estou feliz que vocês estejam aqui. Estou feliz que tenha paz na plateia, que eu gosto. Claro, eu falo para todo mundo, né? Para quem tiver, assim, saco de me ouvir, eu vou falando. Mas eu fico feliz que eu não tenho homens na plateia, vocês vão entender no decorrer da minha fala. Então, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Eu falo muito, então eu espero não alongar tanto, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, no microfone, a gente está aqui para ter uma conversa. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, essa primeira parte é bem chata, porque eu falo um pouco da minha história, mas logo em seguida a gente muda de assunto, porque na verdade a melhor parte é no fim, geralmente no fim, quando vocês começam a contar as histórias de vocês. E eu costumo dizer que eu só faço essas palestras para no fim ouvir as histórias de vocês, que são muito mais legais do que as minhas. Mas, como por enquanto eu estou com o microfone, eu vou contar a minha história. Como é que começou, né, essa história de Pai Mala, que é o meu blog? Nasceu meu primeiro filho em 2005, ou seja, já sou praticamente um ancião, e eu já estou fazendo 20 anos agora em outubro. E eu fui atrás de informação, fui ler revista, fui ler livro, jornal, e a internet, claro, já existia, mas não era o que é hoje, não tinha rede social, enfim. E aí todas as revistas da época falavam com quem? Com a mãe. Mãezinha, amiga, querida. Eu disse, mas quem é que fala com o pai, né? Ninguém falava com o pai. Ok. Jamais coisa para me preocupar, meu filho estava nascendo. Aí quando chegou o segundo filho, 7 anos depois, eu fui de novo para essa pesquisa e para a procura, e eu vi que, ok, já tinha alguns pais que já falavam com os homens, mas as revistas e os livros ainda eram para as mulheres. Aí uma amiga minha, desde o jardim de infância, disse, e tá aí. Eu fiz essa reclamação para ela, e a Cláudia disse, mas tu não escreve? E aí eu comecei a escrever. E escrevi sobre uma coisa que para mim era muito difícil de falar. Mas que me rendeu frutos, assim, vocês vão entender, que mudaram a minha vida. Eu comecei a escrever sobre a paternidade de um homem sem uma mão. E no primeiro final de semana,
blog teve quase 30 mil acessos, assim, num final de semana. Nunca mais tive tanto acesso. Mas foi ótimo, porque eu comecei a entender, meu Deus, faz sentido então. Muito do que eu escrevi lá naquele primeiro texto é a base do que a gente vai conversar hoje. E eu começo sempre dizendo isso, assim, que faz muito parte da minha história. Assim. Na verdade, não era para eu estar aqui falando para vocês. Porque eu vou contar rapidamente duas historinhas que aconteceram comigo para vocês entenderem por que não era para eu estar aqui. Primeiro, eu estudava numa escola, não sei se vocês conhecem Porto Alegre, aqui eu sou de Porto Alegre, no Parque de Vento, tem um campão de futebol, também oficial, durante a minha escola era na frente, a escola estadual do Guarani. E a nossa educação física, de vez em quando, era ir no campão. E era ótimo fazer educação física ali. Naquele dia, era correr ao redor do campo. Eu tinha, sei lá, 11 anos, talvez, 12 no máximo, acho que 11. E a gente estava correndo ao redor do campão. Não era disputa, não era campeonato, não era nada, era só atividade física. E aí entra em cena o Lucas, que era o garoto popular da escola. Super, nossa, eu lembro até hoje, assim, Lucas loiro, cabelo impecável, assim, nunca estava bagunçado aquele cabelo, sempre o uniforme limpinho, camiseta branca, um short azul marinho, para completar, assim, para vocês entenderem como o Lucas era popular, ele ia fazer comercial de TV. Então era assim, né, o querido da escola. E tinha eu. E a gente era da mesma turma, e a gente estava no campão correndo, não era uma competição, e eu ultrapassei o Lucas na corrida. Eu só ultrapassei, não me esforcei para isso. Imediatamente, quando o Lucas percebeu que eu tinha passado ele, o que ele faz? Ele acelera e olha e diz assim, para ti eu não quero. Ali era uma das primeiras vezes que eu me lembro de alguém dizendo que o meu lugar não era ali, o lugar era atrás dele. Não podia eu, do jeito que eu era, estar passando ele. Beleza. 2 ou 3 anos depois, a minha mãe sempre preocupada em deixar atividades para mim e fazer coisas fora do horário da escola, e a gente sempre gostou muito de música lá em casa. Mãe, você quer saber? Eu vou te levar no Instituto de Artes da URGS, que tinha cursos, claro, no curso superior, mas tinha cursos abertos à comunidade. E ali tinha, enfim, de instrumento, de musicalização, e fomos eu e a mãe lá. Pensa assim que eu tinha uns 14 anos. E chegamos, a professora nos recebeu, coordenadora do curso de extensão para a comunidade de música. E a minha mãe disse, olha, o Alberto, que é um policial, o Alberto queria aprender música, queria fazer alguma coisa. E aí a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul me olha de cima a baixo, assim, e aí eu já e ela disse assim, não tem como. Ela disse, mas não tem algum instrumento que ele pudesse, né? Alguma coisa assim. E ela disse assim, olha, teclado, e olhe lá. Hoje, quando eu me lembro dessa cena, eu fico pensando, meu Deus, como que uma mulher, uma professora, viu uma criança, que era um guri, na frente dela, querendo aprender alguma coisa, querendo aprender música. Vocês são professores, vocês sabem o que eu estou dizendo, muito melhor do que eu. E ela olha para mim, olha para minha mãe, o máximo teclado, e olha lá. Esse olha lá ficou muito marcado, de novo. Não era o meu lugar. Esse foi o dia que eu vi em toda a vida da minha mãe, foi o dia que eu vi ela mais furiosa com alguém, decretando a minha inutilidade. Assim. Então ela foi para casa transtornada no dia, o que eu achei muito bonito, apesar de eu me emocionar, porque, claro, que foi dolorido para nós, mas foi bonito ver a minha mãe me defendendo daquela forma. Mas por que eu estou falando essas coisas, assim, além de me emocionar aqui para vocês? Eu amo essa frase. Uma pessoa com deficiência, ela tem inúmeras limitações. Quando a gente acredita naquilo que nos dizem. Eu contei 2 casos para vocês. Se a gente tivesse aqui uma semana para ficar conversando, eu contaria centenas de casos para vocês. De coisas que são ditas, de coisas que são não ditas, mas a gente vê no olhar da pessoa, toda a descrença que ela tem tido. E a pessoa com deficiência, ela vai crescendo, ia crescendo, a pessoa nasceu em 75, a maioria de vocês não é nascida, e hoje em dia eu acho que melhorou muito, mas lá
30, 40 anos atrás era muito diferente. Por que eu estou contando isso? Porque esse cara foi o cara que sabia que não era capaz de correr, de tocar um instrumento, de pegar uma panela e cozinhar, de jogar futebol bem, uma série de coisas que eu sabia que eu não era capaz. E aí, a Luciana engravidou. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ser pai desse gurizinho aqui, que é o Gianluca, sem uma mão? E aí vocês não têm noção a quantidade de medos que eu carreguei por muito tempo. Eu já carregava antes, inclusive, de saber que eu ia ser pai. Mas eu ficava imaginando, meu Deus, o dia que eu tiver um filho, ele vai ter vergonha de eu ir buscar ele na escola, e porque os amiguinhos dele vão ver, e meu Deus, como é que vai ser? Isso não estava na minha palestra, mas eu só vou fazer um parênteses muito rápido para vocês, porque eu vou publicar esse vídeo falando exatamente sobre isso na sexta-feira. Esse medo de ir buscar meu filho na escola é uma coisa que por muito tempo mexeu com a minha cabeça, graças a Deus isso já foi superado também. Mas, e eu esqueci de dizer para vocês que eu estou meio chorando, né? Ano passado, vocês pensem, meu medo, eu ia buscar o Stefano e o João na escola, vou mostrar para vocês, eu fazia assim, eu ficava com o braço meio escondido, assim, e gritando como se fosse possível, se fosse necessário evitar que as crianças vissem. Porque a criança é muito melhor que o adulto julga, a criança só, nossa, cadê tua mão, tio? Isso eu já vi às vezes, eu respondo para falar com criança. Mas enfim, aí, para dar um sacolejo na minha vida, ano passado, o Stefano estava estudando, meu caçula, estava estudando na escola as diferenças. Pessoas que nascem com diferenças, afinal. Ninguém é igual, todo mundo nasce com diferenças. E aí, quando a professora perguntou para a turma, vamos trazer alguém aqui para falar sobre as diferenças, para a gente conversar, o Stefano levantou a mão. Ele foi o primeiro a sugerir o nome do pai dele, para falar sobre a deficiência física dele. Ou seja, eu lá sofrendo, feito um idiota, meu filho vai ter vergonha, e meu filho é o primeiro a levantar a mão e dizer, eu amo meu pai, eu tenho orgulho dele, eu quero que ele venha aqui falar sobre isso. Eu fiz esse parênteses fora da hora, não era, porque eu preciso contar outras coisas antes. Veio a gravidez, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou pegar esse filho no colo, como é que eu vou dar mamadeira, trocar fralda, dar banho? Meu Deus, como é que vai ser? Esses medos eram mais bobos, aí eu tinha um outro medo pior. E se eu passar minha deficiência para ele? E meu Deus, como é que vai ser? Para encurtar a história, dar um spoiler bom, para dar um spoiler bom, não olha isso, desculpa, boa noite. Aí, eu troquei fralda, eu dei banho, inclusive os primeiros 3 meses de vida do Gianluca, eu dei absolutamente todos os banhos. A Lu não tocou nesse guri na hora do banho, só eu dei mamadeira e troquei fralda, inclusive aquelas horrendas, tudo eu fiz. E aí eu entendi que, meu Deus, como pode uma pessoa perder tanto tempo sofrendo uma coisa nesse sentido, mas enfim, tinha um medinho que eu carregava ainda dentro de mim, e era o medo mais complexo, digamos assim, de desfazer. Que é o medo de que quando os meus filhos percebessem que eu não era um pai perfeito, eles deixassem de me amar. Afinal de contas, todos os outros pais eram perfeitos. E por que justo eu, sem a minha mão, ia agradar e meus filhos teriam orgulho de mim? Por isso o spoiler do Tef me chamando para a sala de aula quebrou um pouco o programa depois. Mas enfim. Então, e aí, eu fui me preparando para esse dia da rejeição, para esse momento em que eles entenderiam que o pai dele era isso. E esse dia, obviamente, chegou. Até o Gianluca, que é o meu mais velho, quando tinha um aninho, mas ele não falava ainda. E a gente estava brincando no chão do quarto dele, com aqueles caminhozinhos de madeira coloridos, sabe? Umas coisinhas de encaixar. E foi a primeira vez que o Gianluca, enquanto sem falar, ele olha para o meu braço e enxerga aquilo que ele não está vendo. Que é a minha deficiência. Meu braço, minha mão que não está vendo. E ele faz assim, arregala os olhos, e eu entendi. Ah, ele não entendeu. Chegou o dia. É agora. Esperei fundo, de verdade, isso é de verdade. Esperei fundo e disse, vamos lá, seja homem agora. E ele disse,
rombo, um buraco dentro de mim e segui brincando com um caminhãozinho de madeira. E aí eu comecei, opa, tem alguma coisa aí. Esse, que era sim um rombo aqui, ele começou a ser preenchido. Aqui, aquele gesto de, ok, beleza, pega aqui o caminhãozinho, você brincando, foi me preencher. Mas aí, claro que a vida apronta com a gente umas coisas que a gente não espera. 7 anos depois veio o Stefano. E vocês, provavelmente vocês, na casa de vocês é assim, os bebês, as crianças pequenas, se apegam a um paninho, um travesseirinho, um bichinho de pelúcia, né? Acontece nas melhores famílias. Pois o Stefano, esse gurizinho, ele não se apegou nunca, que seria ótimo, porque ele era um guri muito brabo e muito irritado, então seria ótimo se ele se apegasse a isso. Não quis. Até os 3, 4 aninhos do Stefano, ele só se acalmava, ele só pegava no sono, fazendo carinho justamente nos 4 dedinhos do braço. Eu tenho uma única foto, nada do meu ombro essa foto. Eu tenho só essa foto. E aí, como é que eu vou seguir achando que não vou me amar? Como é que eu vou seguir achando que eu não sou perfeito? Óbvio que eu sou. Óbvio que a gente é. Ok, eu não tenho a mão, mas eu sou completo, que eu costumo dizer. Pelo amor dos meus filhos. Então eles me transformaram nesse cara que vocês estão vendo aqui hoje. Que vem aqui falar, inclusive, sobre algo que, por tanto tempo, eu me escondi. Pensem comigo, eu passei 30 anos. 30 anos. Quem aqui tem mais de 30 anos? Acontece com todo mundo. Eu passei 30 e poucos anos da minha vida. Alguém tem menos de 30? Óbvio, bem, parabéns. Eu passei essa idade toda aí me escondendo nas fotos. Quando a gente ia fazer foto de grupo, foto de família, foto de amigos, eu já tinha um trabalho involuntário, assim, eu já nem pensava, era totalmente inconsciente. Eu ia, formava um grupinho e eu vinha desse lado aqui e me escondia. Essa parte do meu corpo sempre ficava escondida atrás de alguém. Se vocês forem pegar fotos minhas até os 30 anos de idade, eu só aparecia, a minha adolescência só aparecia quando eu não tinha como não aparecer. Olha que louco isso, né? Muito louco. Muita terapia e muito carinho nos dedinhos. Isso foi o que me salvou. Mas por que eu estou falando disso? Eu falei que a primeira parte era só falar de mim. Por que eu estou falando disso? Porque não é para pagar o vinho de chorar com vocês. É para vocês entenderem a importância que a paternidade tem na minha vida. E por que eu decidi me dedicar a falar sobre isso. Porque eu acredito muito, com o coração, com o corpo inteiro, na verdade, que a paternidade nos transforma. Claro, ninguém é obrigado a ser pai, ninguém é obrigado a ser mãe. Mas se tu tem um filho, seja pai. Seja. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu começo falando primeiro de uma parte ruim, tá? Mas depois eu vou para a parte boa. O que acontece? Porque eu preciso entender, diante disso, diante desse papel que me transformou, que é uma coisa tão, que é uma graça, que é uma bênção. Por que os caras que têm filhos fogem? Então essas manchetes são assustadoras, né? Ó, milhões de filhos brasileiros não são reconhecidos pelos pais. Lá em cima, o Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro. A gente tem números de mães solo no Brasil, são 20 milhões. Ó, são 67 milhões de mães no país, tá? 1/3 dessas mães criam sozinhos filhos. São mães solo. É muita gente. Você sabe, vou fazer um teste aqui para vocês. Você sabe quantas crianças por dia, no Brasil, nascem e não são registradas pelo pai? Quem chuta um? Bota lá. 50? Mais? 120? 500 crianças por dia. 500 crianças por dia nascem e não tem pai para registrar. É assustador, né? É assustador. E aí, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é entender o que leva o cara que tem um filho a não ser pai. Eu tenho 2 teorias. Vamos apresentar as teorias para vocês. A
primeira é a seguinte: a gente tem uma coisa cultural meio atávica que nos leva a acreditar que cuidar de alguém é uma coisa de mulher. O cuidado é feminino. Cuida da família, cuida da criança, cuida da mãe idosa, do pai, a mãe, a mulher. E o homem não. Vocês já ouviram falar do pai provedor, o cara que vai lá, pega dinheiro na mesa, chega depois do trabalho e espera a janta pronta, a roupa lavada, a casa brilhando, porque ele bota dinheiro. Isso é uma coisa do século XVIII, XVII, XVI, mas ok, a gente ainda tem isso hoje. Mas por que também? Porque o cuidado é feminino. Na visão, na nossa cultura, ainda é. Hoje a gente quer ver uma coisa, vocês não precisam dizer que sim, que não, tá? Mas só vão pensar. Se eu disser para vocês, hoje, cara, eu tenho um amigo que ele fica em casa, cuida dos filhos, cuida da casa e a esposa dele que trabalha. Hoje, as pessoas me acham estranho. Mas esse cara, gente boa, gente legal acha estranho isso, não só o cara mega preconceituoso, não. Porque não está na nossa cultura, a gente ainda estranha uma coisa dessas. E aí, faz com que, por exemplo, dar um banho no filho, saber o nome do pediatra, levar ele na consulta, levar ele na emergência, seja coisa de mulher, da mãe. Isso é mãe. Tanto que, olha só, quando eu ficava com meus filhos pequenos em casa, eu ia viajar, a minha esposa ia viajar, trabalhar, alguma coisa assim, sabe o que me perguntavam? Você vai ficar sozinho com eles? A mãe da Lu não vai te ajudar? Ninguém pensava, por exemplo, no pai da Lu para me ajudar, porque os meus pais não estavam próximos. O pai da Lu, ninguém pensava, ninguém dizia, o seu João não vai te ajudar, não, o Zé do Helena vai te ajudar. Ninguém pensa na avó, no vô, no tio, quando pensa na avó, na tia, na prima, na vizinha, enfim. A gente precisa entender que cuidado não é masculino nem feminino, é de todo mundo. Não preciso dizer para vocês. Não tem tarefa de homem e tarefa de mulher numa casa, numa família. Eu posso lavar uma louça, não posso lavar uma louça, eu posso cozinhar, posso levar o filho na escola, na escola. Tudo isso. A única coisa que ainda tentam argumentar, mas de mamar só a mulher pode dar. Mais ou menos. Por quê? Porque para essa mulher ter produção de leite boa para o filho, sem estresse, para essa mulher estar num ambiente tranquilo, sereno, de paz, para poder amamentar aquele filho, porque você sabe, né? Nem toda amamentação é o que nos vende na novela e no cinema. Para muita mulher é muito complicado, doloroso, sofrido, porque tem uma cobrança da sociedade. Mulheres, me digam se eu estou errado. Nasceu, duas perguntas, quando é o próximo? E está dando de mamar, né? Não é assim? Então, a sociedade é horrível para a gente. Mas o homem pode estar no apoio da amamentação. Ele vai lavar aquela louça que está lá, vai organizar a casa, vai arrumar o quartinho da amamentação, vai fazer com que tudo seja tranquilo naquele momento. Vai ter a garrafinha dela para ela tomar água, para se hidratar, para ter mais leite. O homem pode fazer isso. Mas ela também pode, mas ela está mega envolvida com aquele trabalho todo do puerpério, então pode fazer isso. Mas não é meio a meio? Meu amigo, veja bem. Às vezes, numa relação de amizade, de casamento, às vezes é 90% para um, 10% para o outro, não tem problema. Depois vira, tem altos e baixos. Naquele momento é 90% para ti nessa ajuda, que nem é tanta coisa, e deixa ela dar uma relaxada naquele momento. Aí ele mamou, pega para voltar, deixa ela trocar de roupa, tirar aquele sutiã, todo lugar, faz a tua parte. Ou seja, não tem essa divisão. E aí, eu gosto de falar muito com vocês de uma água que eu vou falar bastante. Vocês já ouviram falar de carga mental? Já? Os homens já ouviram falar em carga mental? Também. Porque tem lugares que as mulheres todas dizem, já ouviram, e os homens não. Pois carga mental, vou explicar então para o desavisado, porque não tem coragem de dizer que não ouviu falar. Carga mental é o seguinte: a tua mulher entrou na ducha para tomar um banho, 2 minutos e meio. Antes que uma criança comece a berrar, antes que ele pergunte onde é que está a coisa, 2 minutos e meio ela tem que tomar um banho.
E ela pegou, e aí ela entrou no banho e ficou esperando a mãe dela, mas eu preciso tirar aquele frango do freezer, não vou congelar, senão vai ficar almoço. Meu Deus, eu vou ligar pro pediatra para marcar a semana que vem, porque a gente precisa fazer vacinas do Júnior. Eu não posso esquecer que depois da aula eu preciso passar na livraria, comprar a cartolina que a prof pediu. E aquilo vai. E o lixo eu preciso tirar, porque hoje é o dia do lixo cedo. Enquanto esse cara está lá sentado na sala, tomando uma cerveja bem relaxada, bem relaxada. Isso é carga mental. E aí eu gosto, é uma coisa que nós homens não fazemos porque a gente não faz isso porque a gente é do mal. A gente faz isso porque culturalmente o cuidado é da mulher, o cuidado é feminino. Quem precisa saber tudo isso é a mulher. Ok, mas a gente vai botar essa cultura no lixo. E a gente vai, eu não admito um homem, um pai que não tenha o contato do pediatra no celular. Não faz sentido, isso para mim é inconcebível, sabe? Não saber o nome do pediatra para mandar um WhatsApp marcar a consulta, tem certa mulher a fazer. Qual seria o problema? Por que tu não tem? Não saber o nome da professora? Nunca teve uma reunião da escola? Então, dividir a carga mental é ser pai. Sabe? Defendo muito isso. Bom, mas eu falei que eu tinha duas teorias. Então, a do cuidado é a primeira. Né? Cuidado a gente vai dividir, quem ainda não disse. Vocês estão aqui, provavelmente vocês dividem. Né? Mas se não dividirem ainda, a partir de hoje vocês vão dividir. E o mais legal, é um trabalho chato do homem, mas até talvez pela mulher. O homem, nos grupos de amigos, no churrasco, no futebol, onde a gente só fala bobagem, fala de bebida, de mulher, de futebol, enfim, de Grêmio, de Inter, o pessoal sofre muito. Esse cara, ele precisa também falar, tem promoção de fralda essa semana no Atacadão? Por que não? Por que não falar, está sendo difícil em casa? Minha esposa está com um mamilo todo rachado, está sangrando. Tu passou por isso, cara? Como é que foi? Como é que minha esposa fez? O homem tem vergonha de falar disso. Vocês acreditam? O homem tem vergonha. Desculpa, eu sei que eu estou na escola, mas eu vou falar bem pedindo uma coisa assim. Desculpa. O homem passa pornografia sem nenhum problema para mim, mas não consegue pedir uma dica do que fazer com a cólica do filho. Olha que maluco, gente. Então a gente ainda está numa jornada, é um caminho, mas a gente vai chegar lá. E aí a gente chega no outro assunto, que para mim é um assunto muito querido, que eu gosto. Deixa eu só mostrar uma coisa. Antes de falar do afeto, que é uma coisa que me motiva muito. Isso aqui foi um ensaio de um fotógrafo sueco, que aproveitou que na Suécia, em alguns países nórdicos, a gente tem uma licença parental de 1 ano ou 2, dependendo, e ela é compartilhada. Então, assim, eu e minha esposa, a gente pode decidir quem vai ficar quanto tempo em casa. Eu vou ficar 6 meses, 6 meses, ou eu vou ficar 10, ficar 2, ou tu fica 4, eu fico 3, depois fica 4, sabe? A gente pode fazer. É muito bacana. Bom, aqui a gente tem 5 dias, vocês estão ligados, né? E uma empresa cidadã, se o cara faz um curso, ele ganha 20 dias. Agora tem um projeto de lei que está tramitando para passar para 30 dias obrigatório para todos os. Mas enfim. Quando eu pergunto isso aqui, as pessoas sempre caem na pegadinha. Viu, Chico? Tinha uma pegadinha, essa pergunta. Esses caras aqui, esse fotógrafo fez com esses pais que estão na licença de paternidade estendida, eles estão fazendo o quê? Coisas de mulher. Essa é a pegadinha. Eles não estão fazendo coisas de mulher, eles estão fazendo coisas de pai. Né? Claro, tem umas coisas bizarras, tipo assim, aquele banho na pia da cozinha. Tudo bem, não tem problema, entendeu? Mas é isso, eles estão fazendo coisas de pai. Isso aqui é um cuidado. Não tem por que um homem não está fazendo isso, entendeu? Mas aí, a gente chega num ponto que eu acho muito relevante. E que num estado como o nosso, que tem tantos méritos, né? O gaúcho tem tanta coisa boa, tem essa coisa que eu acho problemática. Que é o quê? O afeto ainda assusta o homem. Aqui e em qualquer lugar, tá? Mas gostando que a gente é gaúcho. O afeto assusta o cara. Abraçar o filho, beijar, dizer eu te amo, ser carinhoso, às vezes até com a mulher, mas vou falar só dos filhos. Ser carinhoso, ser próximo, ser
preocupar, perguntar de verdade como foi o dia, como é que estava a escola, o que aprendeu, o que foi legal, por que está triste, filho. Se mostrar frágil, às vezes a gente não está bem. Poder dizer, hoje vai lá. Isso é. Eu tenho essa percepção muito clara que a outra coisa que impede os pais de se entregarem mais para a paternidade é justamente o medo. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, porque eu acho ela assustadora, mas dá um pouco a dimensão do que eu estou falando, que é o seguinte: há 4 anos atrás, se eu não me engano, um pai e um filho estavam andando abraçados no shopping. Saiu na imprensa, por alguns lugares. Pai e filho andando abraçados no shopping. Filho um pouco maior, tipo eu, gente. Eles foram espancados no shopping. Porque uns caras acharam que eles eram um casal homossexual. Gente, isso não foi na Idade Média, isso foi 4 anos atrás. Um pai e um filho. Eu não tenho sentido, eu sei que tem muitos pais que andam de mãos dadas, né? Eu não tenho sentido de andar de mão dada, mas eu ando muito abraçado, grudado, somente por isso que eu tenho certeza de mala, eu sou muito grudado em Zulis e aí em mala, mas é uma mala do bem. Depois eu tive que ter essa conversa com o João Lucas, cara, tu acredita? Sei lá, no interior de São Paulo, acho que eu também, aconteceu isso. Ele ficou chocado, eu também fiquei chocado. Mas eu acho que é uma prova de que o afeto, sim, ainda nos assusta aos homens. A mulher não tem problema, a mulher foi educada desde sempre, né? A mulher, ela vai cuidar da boneca, ela vai dar um beijo na boneca, ela pode dar beijinho em todo mundo. O homem foi nas costas, assim. Cara, a gente está perdendo. Porque o homem que não se entrega para essa relação com o filho, porque é filho meu, como assim é teu filho? O que falta para tu entender? Ontem eu fiz uma conversa em outra escola, lá em Porto Alegre, e eu fiz uma brincadeirinha, um desafio no início. E eu vou propor para vocês aqui também, tá bem pedido. Não tem exposição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar até 3, e eu vou pedir, quando eu contar até 3, que vocês fechem os olhos e pensem numa lembrança com o pai de vocês. Topam? Vamos lá então. 1, 2, 3. Quando fechar, cada um vai pensar numa coisa que aconteceu com o pai, uma lembrança com o pai. Pensaram? Agora eu vou fazer uma. Eu posso seguir aqui? Vou fazer uma pergunta para vocês. Não, a resposta certa, né? Obviamente. Algum de vocês pensou em alguma coisa cara que o pai de Dranas, que o pai deu para vocês? Obrigado. Por quê? Porque quando a gente se lembra, a gente lembra de 2 coisas, gente. A gente lembra de afeto e presença, mesma coisa, e de ausência. Então, provavelmente, para algumas pessoas pode ser um desafio meio triste, porque o pai pode ter partido algum tempo, apesar de que eu acredito que ele ou pode não ter tido um pai, e aí não tem uma lembrança. Mas, no geral, a gente lembra do afeto desse pai. A gente lembra da presença desse pai. Ninguém lembra da grama dele. Por isso que o afeto é tão importante. Porque quando passar o tempo, a gente vai lembrar das coisas que a gente viveu, do toque, do abraço que a gente teve. E não da calça, cara, aquele conforto. Isso a gente não vai lembrar. E aí, a gente chega no outro assunto que eu defendo muito, apesar de eu não ser um estudioso, um autor assim, da educação, mas eu defendo um tripé para a educação, que é afeto, presença e limite. Eu acredito, de novo, muito, de corpo inteiro, esses 3 elementos, afeto, presença e limite, garantem uma educação boa para os nossos filhos. Vamos lá. O afeto me parece que é quase autoexplicativo depois de tudo isso que eu falei. Né? Afeto é fundamental. E o afeto, às vezes, gente, a gente precisa ser. Você já ouviu aquela frase que não precisa ser dito? O afeto é isso. A gente precisa dizer que
cara carrancudo, irritado, bravo com o trabalho, o dia inteiro chega em casa puto, o nosso filho não sabe que apesar de tu estar puto, tu me ama. Não, a gente precisa verbalizar, demonstrar. O filho gosta de ouvir que a gente ama. Quem diz 10 vezes por dia te amo, eles, pelo amor de Deus, mas eles gostam. Experimenta não dizer. Tem um dia, daqui 20 anos, ele vai dizer, meu pai nunca disse. Olha, mas eu sei que eu te amei, só nunca achei que não precisava te dizer. Não precisa. Diz, fala. Sabe? Eu sei, deu uma escola boa para o teu filho, é amor, é óbvio que é. Mas também diz, como pai tem orgulho de ti. Olha que legal que eu tinha tirado 100 nessa prova, agora tu tirou 8. Cara, olha que esforço, tu te entregou, tu te dedicou, sabe? Isso é afeto. Presença. O que é presença? Hoje em dia a gente tem o exemplo do celular, que, né? Não preciso nem falar. Presença é, meu filho está falando comigo, e eu estou aqui, meu filho está ali. Então, pai, olha que legal, hoje eu fiz tal coisa, e tal coisa. Ai, que legal, filho. E eu estou aqui, olhando o celular, vou contar um segredo para vocês. Ele sabe que tu não está ouvindo. Ele sabe. E ele faz essa tentativa de se aproximar de ti diversas vezes. No dia, na semana, no mês, no ano, até que ele vai se afastando. Ele não sai do celular. Ele não me dá atenção de verdade. Está sempre no trabalho. Vocês já ouviram, teve uma frase que popularizou na internet esse tempo, que eu acho ótimo, que diz o seguinte: o teu chefe não vai se lembrar daqui a 10 anos de todas as horas extras que tu fez. O teu filho vai. É isso. Simples assim. Beto, mas você está querendo dizer o quê? Que eu tenho que largar o emprego para ficar só com meu filho olhando para ele olho no olho? Não. Óbvio. Todo mundo tem poder para pagar. Nesse momento eu estou em casa, eu estou aqui. Mas, em vários outros momentos, a gente faz essa conexão acontecer. Tem aquele papo de tempo de qualidade e quantidade, etc. E tal. Eu vou dizer para vocês que eu também concordo tanto com aquilo. Porque tem muito pai, homem, que usa essa desculpa. Não importa, é tempo de qualidade. Então fica 15 minutos por mês com o guri, mas foram 15 minutos incríveis. Depois você reclama que a filha não fala contigo, de intimidade, pai, não quero ir lá hoje. Por isso, porque além da quantidade, da qualidade, é óbvio, a gente precisa também trabalhar a quantidade. Mas, óbvio que eu não sou um lunático, eu sei que a gente tem as nossas exigências. Por outro lado, eu também sei que muitas vezes, cada um de vocês, sem exceção, porque eu me incluo nisso, sento no sofá da sala, fico 1h30 rolando no Instagram, e não fiz nada, e não lembro do que eu vi. E não aconteceu nada. A gente podia, 1h30, eu podia ter tirado 20 minutos e ter me dedicado exclusivamente a ele. Por quê? Porque ele vai crescer. E cresce, o Jean-Luc vai fazer 20 anos. É verdade. E ele vai ter a vida dele. E eu não criei esse vínculo lá atrás. Claro, sempre dá tempo de criar. Não é uma sangria. Sempre dá tempo de criar. Mas, cara, se tu já tem essa facilidade daquela criatura que está ali do teu lado, querendo vínculo contigo, por que tu vai negar sempre ou quase sempre? Então, a presença é mais do que a presença física, é a presença verdadeira. É a conversa verdadeira, para a gente estabelecer esse vínculo. E esse vínculo a gente pode trabalhar desde sempre. Eu conversava com a barriga desde o dia que a gente fez o teste de farmácia. Todos os dias. E aí, eu conto essa parte da história, muita gente começa a achar que eu creio, mas eu tenho convicção de contar para vocês. Eu contava para a Jean-Luc todas as noites a história da Carla Cabreza. Todas as noites eu contei a mesma história. E aí, que é a parte da eu tenho convicção de que quando esse guri nasceu, e na primeira vez que eu fui contar para ele a cabra capresa, ele no meu colo, eu tenho certeza que ele reconheceu a minha voz, que ele entendeu que era eu que contava para ele. Se é loucura ou não, mas aí eu tenho certeza que é assim. Sabe? E isso, gente, é construção de vínculo. Construir vínculo é dar o banho, é estar junto, é estar na mesma escola. E aí a gente chega no terceiro item,
gente andou dando um ondaço no Brasil, não é uma coisa nossa que não é Canoas, é o mundo Brasil. A gente não quer perder o amor do nosso filho. Então a gente faz tudo para ele nos amar. A gente faz de tudo para que ele não deixe de nos venerar. A gente tem que fazer o seguinte: os filhos, por natureza, digamos assim, eles estão prontos para nos amar. Eles querem a nossa aprovação constante, eles querem o nosso amor. Tanto que, às vezes, a gente vê casos tão tristes de crianças que são judiadas, e ainda assim elas amam aqueles pais. Porque é da psique, é da psicologia, explica isso com muito mais possibilidades do que eu. Então ele já nos ama. Então a gente não precisa não dar limites para que ele siga nos amando. Porque olha só, dar limite é chato, é a parte chata da educação. Porque sentar no chão para brincar de slime, de massinha, jogar uno, brincar de carrinho, fazer trancinha no cabelo, se maquiar para a filha, isso tudo é muito bacana. E todo mundo gosta. Mesmo tem dias que a gente está com saco, ok? Mas a gente curte. Mas vai dizer não pro filho. Vai dar a maçã cortada quando ele queria ela inteira, com casca. Mas sempre comeu cortada, mas eu quero inteira. E ele vai provar pro vizinho que tu não está matando teu filho, é só a maçã. Então, assim, mas eu digo para os turistas, obviamente, nem sempre levo um olho para eles, eu sou pago para isso, para te educar. Eu sou pago para dizer que aqui não pode, que o limite é até ali. A gente precisa entender que o limite é um grande gesto de amor, imenso. Porque a criança, quando não tem limite, o que a gente está fazendo? A gente está criando um adulto inseguro, despreparado, que não acredita que é capaz. Porque tu larga ele, em nenhum momento tu pouco orienta, quando tu orienta tu só diz não, sem pensar. Por quê? Porque aí tu já está irritadíssimo e aí tu dá um castigo muito pior, nem era o caso, não precisava tanto, mas tu escolheu o pior momento para te impor. E a gente precisa entender que o limite é um gesto de amor. Eu preciso dizer para aquela criança que ainda não tem noção de tudo, que até ali pode, passar dali vai ser perigoso. Isso é botar limite. Eu vou, espero que a escola não fique brava comigo, mas assim, não esperar que a escola eduque e coloque todos os limites do meu filho. Não, gente, a escola está ali para fazer outra coisa, outra parte. A minha parte, como pai, como mãe, é educar. É entregar esse serzinho minimamente, né, pronto para o mundo, para ir para a escola, para aprender outras habilidades. Mas eu preciso entender que o filho odeia ou não, porque não vai ter ganhar todos os legos que quer na vida. Mas eu preciso entender que é um cuidado meu. Eu estou dizendo não, porque não dá, cara, o pai ganha tanto, custa tanto, é impossível comprar. E como gastar 4 mil reais em lego? Você sabe o que custa. Claro, esse exemplo é bem bobo, né? Mas é só um exemplo. Ele vale para qualquer outro nível de limite que a gente precisa colocar no nosso serviço. Porque não adianta eu só dar afeto e só estar presente. Eu vou criar um monstrinho se eu não colocar limites. Eu preciso agora limite. A gente fala limite, as pessoas falam, esse cara deve ser um nazista em casa. Limite não tem nada a ver com agressividade, com agressão. Isso é outra coisa. Isso é crime, isso a gente não está falando. A gente pode colocar limites, e é o que eu tento fazer, quase sempre dá certo, às vezes não dá e eu saio de cena. Isso eu já vou falar sobre isso. Limite pode ser gentil, pode ser doce, mas firme. Quando eu estou muito, a gente tem, claro, vale para quem tem, né, 2 em casa, 2 parceiros para cuidar da criança. Ajuda, nesse sentido ajuda. Quando eu já estou saturado, a luz sai que eu vou explodir, ela me olha, sabe como é que a mulher olhando para ti, tu vai entender isso tudo, né? Vai diminuindo, a partir dali ela assume e vice-versa. Às vezes a luz se perde e eu assumo e ela sai de cena. Por quê? Porque geralmente a gente vai no limite quando a gente está muito puto, porque aquela situação já nos desgastou, a gente já falou 42 vezes a mesma coisa para aquela criança, e aquela criança segue fazendo aquilo, e aí
E não dá. E esse embate também, se acontecer, gente, ninguém vai morrer. Mas a gente evita um embate mais duro com coisas desnecessárias. Na casa a gente tem essa regra. Briga, a gente compra. Quando precisa, a gente compra. Mas tem que valer a pena. Não brigar por uma bobagem, entendeu? Tipo, aí deixa eu cair o milho no chão. Ah, tá, ok. Ou tá fazendo pra mim, não dá. Né? Mas quando for uma coisa relevante, importante para os valores da minha família, a gente compra a briga. No momento que aconteceu, nem sempre. Porque naquele momento está todo mundo alterado. E aí vai virar uma briga, uma discussão, uma bobagem, vai ser cada um por um lado da casa e ninguém vai resolver nada. Então, às vezes, eu digo claramente para o meu filho, olha só, o pai vai para o quarto, eu vou dar uma relaxada. Se eu falar agora, eu vou falar coisas que eu não quero. Eu vou para o quarto, depois a gente vai conversar. E era isso. E aí, como ele já conhece essa coisa, não, fala agora, porque ele quer brigar. Ele diz, não vou brigar. Depois nós vamos conversar. Isso é um limite. Não espere que os outros coloquem você. Eu tenho uma coisa que eu digo, mas eu sei que eu não tenho dificuldade nenhuma em educar filho dos outros. Tipo assim, mas é horrível. Mas tipo assim, tô numa praça, num parque, na escola, e tem aquela criança que, ou não, entendeu? Tem limite pra tudo, tu vai até aqui. Eu não tenho problema. Eu pego e educo a criança. Digo, olha só, falando isso que tu tá fazendo é errado, por isso, por aquilo. Tu não deveria estar fazendo, cadê teu pai? E aí os filhos ficam me olhando, pelo amor de Deus. Mas não tem problema, sou pago para isso. Não, é pago para nos educar, eles não têm nada a ver com isso. Mas enfim. Esse é o tripé: afeto, presença e limites. Lembrem sempre, o limite pode ser gentil, pode ser amoroso. A gente pode explicar para os filhos desde muito cedo. Eu falo com os guris, tipo, não como adultos, né, mas eu nunca pesquisei esse sentido de não pode ir ali porque, cara, vai quebrar esse vidro aqui da casa da tua avó, isso aqui cai e vai te machucar, vai ter em cima de ti. Eu explico isso. Olha só, esse vidro é muito perigoso. Olha o tamanho, se tu bater nessa porta, cara, tem uma chance muito grande de esse vidro quebrar, vai te machucar. A minha irmã, um dia, estava na mesma situação, disse assim, se tu chegar nesse vidro, a fada, não sei o quê, ela pode mandar um raio. Eu fico olhando pra minha irmã, assim, da onde? Então, assim, eu sempre fui, claro, não precisa ser igual, mas eu sempre fui muito objetivo. Por isso, claro, respeitando a idade da criatura, mas sempre uma conversa aberta que ajudou. E aí eu nem vou falar hoje sobre a adolescência, mas isso ajudou muito nessa transição para a adolescência. Porque aí a gente tem conversas maduras, mesmo com uma criança de 4 anos de idade, a gente tem conversas reais sobre o que realmente acontece no mundo, para a idade que ele pode entender. Mas eu falei para vocês, né, que eu quero muito ouvir vocês, então eu não vou ficar também falando muito mais, porque eu já estou falando o tempo, né? Eu quero dizer o seguinte para vocês, para a gente encerrar a nossa conversa. O que eu acho que vale para a nossa vida como pai, como mãe? São os vínculos que a gente estabelece com os nossos filhos. Então, assim, são perguntas retóricas, mas assim, vai criar vínculo, fazer uma festa de 100 mil reais para o primeiro domingo do teu filho? Ou vai criar mais vínculo brincar de massinha no chão da sala com o teu filho? Teu filho de 10, 11 anos de idade precisa ter um iPhone 15? Ou se tu brincar, se tu ficar fazendo trancinha no cabelo, que é uma coisa que eu ficar fazendo trancinha no cabelo da tua filha por 1 hora no domingo, vai criar muito mais vínculo. Então é tudo sobre vínculo, é tudo sobre como que a gente quer, quando daqui a 30 anos, ou daqui a 20 anos, perguntarem para os nossos filhos, numa palestra tipo essa, cara, fecha os olhos, o que tu lembra do teu pai e da tua mãe? A gente quer ser lembrado como? Pela presença ou pela ausência? Pelo afeto ou pela falta de afeto? Esse para mim é o objetivo da nossa conversa de hoje. Que a gente seja lembrado, assim como vocês lembraram com tanto carinho do pai de vocês. Com afeto. Esse é o nosso trabalho. Obrigado, gente. Mas eu falei para vocês que a melhor parte é quando vocês começam a contar as histórias de vocês. E claro, né, ninguém vai me deixar falando sozinho, né? Então, assim, perguntas, histórias, comentários, o que vocês quiserem,
porque é tanta coisa, porque eu me lembrei que a mãe frequentemente ia ganhar filhos no hospital, teve 5, era mais velha, e eu lembro do pai fazendo 2 coisas maravilhosas. Uma sopa assim de feijão que ele fazia com uma mão que ele botava dentro, ou o sanduíche de patê com goiabada. Então, E você se criaram bem. mas aí eu chorei aqui pensando, porque é a criação de memória afetiva. Mas sou vó hoje, sou mãe de um homem, mas temos essa escola de inglês. E na escola? Pega o meu. Na escola nós trabalhamos com alunos de todas as idades lá e a gente enfrenta alguns dilemas, né? A questão do limite. Não há consistência às vezes no limite. Até eu gosto muito da música dos Beatles lá. You say yes, you say no, porque um diz eu posso, pode, o outro não pode. Pai, me dá um celular novo. Sim, eu te dou, mãe, não, tu não vais dar. Então, qual é a referência que essa criança fica? E outras coisas que a gente, outro aspecto que a gente ouve, quase que diariamente, se chamar pais, que a gente chama os pais para conversar, é o fato de fugir da briga porque eu estou cansado. Então, para não brigar, para não me estressar, porque entende, né, Chica? Eu trabalho o dia todo, né? E então eu fujo desse conflito por causa do cansaço, porque eu quero a paz. E daí que adultos nós estamos formando. Exatamente. Então, assim, eu começaria pelo um diz sim, outro diz não, né? Gente, não adianta. Assim, a gente tem que entender que os adultos da relação somos nós. Então, assim, a gente precisa. Eu vou pegar esse aqui, não tem problema. Eu levo esse aqui quem quiser. A gente precisa, antes de ser pai e mãe dessa criatura, a gente é um casal. A gente precisa ter conversa, sintonia. Eu e a Lourdes não concordam em absolutamente tudo, óbvio, mas a gente tem que entrar em acordos sobre alguns pontos para ir passar para eles. Né? Não desautorizar, porque assim, claro, as crianças não fazem por mal. Mas olha só, se o meu pai me dá o iPhone, minha mãe diz que é bobagem, para quem que eu vou pedir o iPhone? Para o meu pai, óbvio. Né? E claro, o iPhone é um exemplo, pode ser um sorvete. Então, assim, tem que ter essa harmonia entre o casal. E que é trabalhoso, talvez seja mais trabalhoso do que qualquer outra coisa. Porque às vezes o casal também, né, não está 100%, não está no momento bacana, mas tia, vocês escolheram ter esse filho. Então agora é o momento de vocês pensarem no melhor para ele. E que no fim vai ser melhor para vocês, porque a pior coisa que tem é essa barganha, vem, vai, briga, discute. Né? Não dá. E a outra coisa, seguindo quase na mesma linha, é assim, eu vou dar um exemplo menos extremo. Óbvio, todos nós já chegamos cansados no fim do dia, exaustos, dias mais, dias menos, e aí veio a criança, a gente não quer brigar, tá, olha só, fica aí meia hora jogando, fica meia hora vendo o Netflix, fica meia hora onde for, dependendo da idade, né, no celular. Isso não mata a criança. Agora, não dá para todas as vezes a gente fazer isso. Tem uma coisa, minha terapeuta, um dia me contou uma história, claro que sem os nomes, mas ela disse, olha, está muito difícil, eu tenho recebido muitos relatos de mães e pais que chegam em casa e aí, antes de conversar, olha que louco que eu vou dizer para vocês, antes de conversar com os filhos, tomam 2 litros. Gente, não é engraçado, mas não é, a terapeuta não mente, não é mentira. Tem casos assim. E aí eu adoro ela, é uma senhora de 70 e poucos anos, a Maria Alice, tem um esporro nessa. Por que é um esporro? Então, assim, de novo, somos os adultos da relação. A gente. Eu acho que atualmente, infelizmente, é lindo ser mãe e ser pai, mas as pessoas às vezes não se dão conta do peso de tudo isso e não têm a paciência para ser pai e ser mãe, ou ter aquele filho com um troféu para isso. Então, a gente está
num momento histórico conturbado para essas questões da imagem. Porque todo mundo, qual é a mãe, o pai que posta foto no Instagram com olheira até aqui, com leite escorrendo, ninguém. Então, assim, ontem a Kelly Matos, jornalista da RBS, contou ali uma cena, nesse evento que a gente estava, contou uma cena que achei ótima. Ela tinha recém dado a luz, estava com meses com o filho dela, e aí a Patrícia Pilar e o Antônio Fagundes, naquela novela O Rei do Gado, estavam passando no Vale a Pena Ver de Novo, sabe? E aí a Patrícia Pilar, linda, aquele monumento de mulher maravilhosa, com um filhinho de 2 meses, ela inteiraça, maravilhosa, com os cachinhos, e aí chega o Antônio Fagundes e diz assim para ela: meu Deus, meu amor, e ela dando de mamar para a criança, e o Antônio Fagundes: nossa, como tu fica ainda mais maravilhosa com esse bebê no colo. Aí os dois, uma música romântica no fundo, os dois pegam o bebê, colocam gentilmente no berço, aquele cabelo da Patrícia Pilar caindo, se olham, e aquele Matos dizendo: eu tô aqui acabada, eu não tenho uma camiseta que não tá suja de leite. Então, assim, veja bem, a gente vive um momento de vender uma imagem que não é real. E talvez muita gente compre essa facilidade da parentalidade que não existe. A gente tem dias maravilhosos, tanto que a gente tem 2, 3 filhos, porque apesar de todos os perrengues, ainda vale a pena. Mas a gente precisa saber que é o nosso tempo. Não dá para ter Terceirização da parentalidade. Calma, vou chegar lá. Mas assim, a gente precisa assumir isso para nós. Né? Quis ter filho, a gente quis. Ninguém nos obrigou. Então agora a gente precisa também fazer o trabalho sujo, que é educar. E é encarar algumas brigas. Como eu falei, né, Chica, nem todas as brigas a gente compra em casa. Então você dilui umas horas. Mas algumas a gente compra com gosto. E é aquilo ali. E é para isso que a gente apaga. É para isso que a gente precisa assumir essa responsabilidade. A terceirização não é isso. Mas muito mais. Olha só, agora eu vou contar, eu vou expor todos os profissionais que nos atendem. A nossa pediatra já me contou várias vezes que chega no consultório a mãe, a babá e a criança. E muitas vezes só a babá responde. Só a babá responde. Aí a Desirê, a outra médica maravilhosa, ela já fez mais de uma vez. Ela interrompeu a babá e disse assim: fulana, por favor, me aguarda lá na recepção. E aí sai a babá com o filho, leva o filho da moça, e ela diz para a mulher: o que tu está fazendo é crime, eu poderia chamar agora o conselho do teu lado. Porque tu não me dá uma resposta sobre o teu filho. Tudo, quem sabe do teu filho é a tua babá. Então, assim, claro, são outros tempos, né? São casos extremos que eu estou contando para vocês, mas acontece. Isso, né, gente? Olha só, uma coisa que eu sou de novo um ET. Eu sei que às vezes dá vontade de ter 10 babás. Todo mundo, né? A mesma pediatra que quer chamar o conselho tutelar, na primeira consulta quando a gente foi para o Gianluca, ela disse assim: e aí vocês já botaram as telas na janela? E a gente super orgulhoso, né? Sim, está bem protegido. E aí a gente achou que era uma. Ela disse assim: ótimo, porque vocês vão ter vontade de atirar ele pela janela. E assim não vai entrar na tela. Porque é óbvio, né, gente? Eu estou falando, a paternidade é o próximo motivo que me emociona, mas pelo amor de Deus, não saiam daqui, homens e mulheres, dizendo: ah, o Beto acha que é tudo uma maravilha. Claro que não. Eu também sofri tudo que vocês sofreram. Tudo. Mas ainda assim eu estou aqui para sobrevivermos. Vocês também. Né? Tem gente que tem vários. Bom, tem 4, 5 filhos desse ano sobreviver. Então é isso. É sobre isso. Vamos lá. Tem conversa. Eu gravo o microfone. Tudo bem? Tudo bem. Então, te apresenta pra gente. Eu sou Bruna, sou professora aqui na escola, sou mãe também. É só uma forma de agradecer também, porque essa palestra ela é muito importante, porque nós vivemos numa sociedade contemporânea, mas ainda a gente tem ainda muito o papel do cuidado voltado para a mulher. E quando a gente tem uma referência masculina é muito bom. E também, como prof, eu penso muito nisso. E eu acho importante também a gente trazer essas relações do cuidado, das brincadeiras, né, incentivar os brinquedos, que por vezes a gente acaba presenteando mais as meninas, né, então a gente faz essa diferença nos
também faz parte do contexto de todos. Muito obrigada. Obrigado. Sabe, Bruna, que há um tempo atrás, há uns 3, 4 anos, eu fiz um post, que era no Dia das Crianças, sobre cozinha. Se tu quisesse dar de presente, comprar uma cozinha, panelinha, coisa assim, só tinha coisa rosa. Não tinha nada que não fosse rosa, no Brasil. Aí eu fui pesquisar sites de fora, gente, umas cozinhas maravilhosas, melhor do que a nossa de casa, entendeu? Tipo, Toy Story, lixo perto daquelas cozinhas para criança. Onde era tudo madeira, as panelas eram de aço, de ferro, aço, inox, entendeu? Para quê? Para que o rosa, né? Enfim, mas é isso, Bruna, obrigado. E uma boa pergunta. Eu sou a Andréia, adoro participar. Tem 2 meninas e eu me motivei muito quando tu falou do pai, porque o meu faleceu. A minha primeira coisa que eu lembrei foi quando ele me buscava na escola. Foi afetivo. E foi muito legal, porque meu pai foi muito participativo, graças a Deus, nesse dias tem um pai participativo. Então, para os que estão aqui, sejam participativos da Maria. Eu lembrei muito dele hoje, no salão do Cargota, porque ele era maravilhoso. E era assim. De brincar. Ele era de brincar, de nos buscar na escola. E ele sempre tinha alguma coisa divertida para falar. Né? E nas refeições ele puxava a orelha bastante. Então eu acho que é tudo que tu falou assim, né? E que vem de conta que hoje em dia talvez faz falta, mas faz toda a diferença. A primeira coisa que eu lembrei foi dele buscar na escola. Acho que é isso. Bom, obrigado. Isso é muito louco, né? Do afeto. Isso é, tem certeza que isso é carinhosa e afetuosa. Porque o afeto é isso, é totalmente cíclico. A gente recebeu, a gente compartilha agora. Tá, sim, econômico, não custa dinheiro. E fica para mim. Tem mais? Eu vi a noite toda. Oi, tudo bem? Boa noite, sou a Dona Carol. E, diferente da nossa amiga ali, eu não tive uma presença de pai, né? E agora, com quase 30 anos, já superei isso, mas eu tinha muita vergonha, né? De não ter essa presença masculina. E hoje eu não entendo, né? Mas eu sempre coloquei na minha cabeça, antes de ter filho, que quando eu tivesse, né? Meu filho teria uma presença de pai. Né? E graças a Deus, hoje, então, eu tenho uma filha de 6 anos e ela tem um pai maravilhoso, super presente. E umas coisas que eu percebo também é que, às vezes, nós, como mães, a gente limita a participação dos pais. Né? A gente, por ter também essa questão da mulher, né? Cuidar da mulher em casa, mas às vezes a gente também tem que deixar, se permitir com que o pai participe. Né? Então, muitas coisas eu vejo assim, hoje tu que leva, né? Precisa ir no médico, eu não consigo, tu vai levar. Então, acho também que às vezes nós, como mães, a gente quer abraçar o mundo e às vezes a gente não permite que o pai faça o papel dele. Né? E agradecer pelas tuas palavras, que foram muito boas. Obrigada. É por isso, obrigado. É por isso que eu digo que essa parte que vocês falam é muito legal, porque eu falo sobre o amado. A Carol me trouxe 2 assuntos que eu acho fundamentais. Primeiro, se vocês conversarem com mães solo, ou com filhas de mãe solo, todas elas ou têm vergonha ou se sentem culpadas. Quando na verdade, claro, no começo, quando na verdade, o bundão é o cara que fugiu, é o cara que não assumiu. Mas a mãe solo se sente culpada. Cara, não tem uma mãe solo aqui que ainda não saiba disso. A mãe solo, ela não tem culpa de absolutamente nada. A culpa é total, integral do cara que não ficou. E os filhos, menos ainda. Eu entendo, mas não podia ter. Tem que ter orgulho da mãe que ficou e segurou a barra. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu gosto sempre de falar, e a Carol levantou esse assunto e foi bom que eu esqueci de falar antes. As
mulheres precisam deixar que a gente seja pai. Ok, talvez a gente bote no TikTok, não combina com... Mas, gente, matar a criança não é matar. Entendeu? E moda hoje em dia é muito também questionável. Então, assim, não, deixem, valorizem, entendeu? Valorizem, aproveitem que ele decidiu, ele dar o banho, ele vai trocar fralda. Vai descansar, vai dormir, ou vai ler um livro, ou vai, sei lá, qualquer coisa. Pega aquele momento para ti. Ele vai fazer. E não fica em cima dele, assim, olhando, cuidando, ou reclamando. Porque aí muitos homens vão dizer, tá, então fica, cuida. Então vai fazendo por ele. E os caras vão se afastando. Aproveita, se ele está afim, aproveita e inclui ele cada vez mais. Quem sai ganhando são vocês. Entendeu? Vocês vão ter um marido melhor, vocês vão ter um filho melhor, vocês vão ter uma vida melhor. Tem uma coisa, desculpa que eu vou falar dessas coisas aqui, mas assim, tem uma coisa que eu acho o máximo, no dia do namorado eu fiz esse post, que era assim, o que é mais afrodisíaco para uma mulher? Um homem lavando a louça, deixando tudo limpinho na cozinha, passando um pano no chão. Ah, isso é que dá atenção na mulher. Não se enganem, entendeu? Depende da roupinha, mas eu estou pensando em uma coisa muito séria. Porque isso, mas deixa o cara fazer, deixa o cara assumir o papel dele. Vai todo mundo ser ganhado. Óbvio, máquina de lavar. É um presentão. Quem mais? Vamos ouvir um pai. Pais que querem falar. Sou Maurício. Já estou falando ali da loucura de falando na gravidez, na barriga, né? Eu me comparei bastante, eu me falei muito, né? E hoje eu vejo assim, os assuntos, abordagens chegaram, contaram o dia na barriga, como é que foi. Eu vejo que hoje os assuntos dele estão mais completos do que eu tinha isso na relação dele. E ele reconhece a tua voz. E eu sugiro, durante a questão dos amigos, vai ser pai, cara, para, isso que eu vou pensar. É isso, né? Coisa boa, né? E é um jeito também que o homem vai entrando na gestação. Porque senão o mundo está lá tudo na barriga dela, né? Então é um jeito que a gente tem de participar. Claro, né? Eu nem falei disso também. Pré-natal. Pré-natal tem lei que assegura a nossa participação. Toda empresa precisa deixar que a gente vá nas consultas do pré-natal. Exijam das chefias de vocês esse direito e façam isso. É bom para todo mundo. Porque senão vai ser aquele cara que vai chegar no parto e só vai trabalhar. Tua esposa, o médico. Então, assim, participa. O primeiro choque, vou só contar isso, que é chocante. E vocês estão super acostumadas com eco intravaginal. Nós não. Os homens se apavoram na eco transvaginal. É horrível, mas a gente supera. Mas participem, não percam essa oportunidade. Vocês estão rindo? Não posso falar, porque tem essas crianças que não fazem isso. Mas aquela camisinha que ele troca. Um pouco traumático, mas super legal. Quem mais quer contar? Participar. Tá louco pra participar. Vamos lá. Bom, boa noite, meu nome é Fernando, eu sou coordenador pedagógico aqui dos finais da escola. E a hora que tu estava falando da tua deficiência e dos teus medos, o que me veio na cabeça assim, um medo que eu tinha até pouco tempo, não como pai, mas como padrasto. Né? Que eu tenho no meu relacionamento o meu filho de 5 anos e a minha esposa tem uma filha de 10 anos. Né? Então, principalmente depois que o Davi nasceu, eu sempre tive o receio da minha relação com ele e com a minha enteada, né? De ela não ter a mesma oportunidade. Até porque no início foi uma relação difícil, né? Por minha parte, da minha esposa, dela, né? As barreiras que são naturais. Ela tem um pai que infelizmente não é tão presente como deveria, né? E acho que ela, no momento que começou a me ver perto do irmão, começou a se dar conta, né? E eu sempre tive esse medo, né? Desde que o Davi estava como um projeto. E esse medo eu acho que passou
né, nesses últimos anos, porque a gente conseguiu se aproximar, toda a relação familiar, né, e eu comecei a descobrir pelos corredores da escola que ela me chamava de pai, né, e não como o padrasto ou o pai do Davi, né, então isso quebrou um pouco essa, a ponto de hoje eu pegar o telefone, ligar para o pai dela e dizer: família precisa de ti, né, então esse final de semana esteja presente. Né? O que é difícil também, a gente cria as nossas barreiras e os nossos preconceitos também, acho que como homens, né? Não na relação da sociedade, mas como homem é difícil mesmo. E aí, acho que estou trazendo isso porque a questão do afeto e da presença que tu traz, para mim, né, direcionou isso muito. Eu acho que não quebrou um pouco, acho que quebrou totalmente. Criou um novo caminho para vocês, né? As famílias se reinventam, né? Isso é muito bonito. Eu quero só te fazer uma pergunta. Quando tu recebes, qual é o preço da tua paternidade? Porque durante toda a explicação... Eu falei que eu... É isso que a gente fala. Mas olha só... Olha, talvez, sem querer desmerecer, mas talvez tenha sido a melhor pergunta. Sem querer desmerecer as anteriores, mas... Tu sabe que é uma coisa... A minha resposta é bem egoísta. É bem egoísta, mas eu vou te dizer. Eu acho que eu ganho o fato de hoje eu ter orgulho de ser quem eu sou, exatamente do jeito que eu sou. É o fato de eu não esconder mais os meus dedinhos. Bom, meus dedos hoje têm nome, que são os dedos. E até hoje ele tem 12 anos, ele diz os dedos. Então acho que esse é o valor. E que não tem mega cena que pague. Acho que tu nem sabia, mas tu fez a melhor pergunta que já podia ter feito. Pois então, posso deixar um último convite, então. Assim, eu vou fazer o merchan, né? @paimala, lá no Instagram, tem o site paimala.com.br. Eu adoro conversar por lá também. Então, vão no Insta, me sigam, vai ser um prazer receber vocês. A gente pode seguir essa conversa lá, eu respondo a todo mundo, porque acho que esse é o trabalho mais legal, assim, é a conversa com vocês. Como eu disse, as histórias de vocês são sempre melhores do que as minhas. E quem quiser seguir conversando, eu estou lá no Insta esperando vocês enquanto a gente seguir essa conversa. E agradecer mais uma vez a oportunidade de conhecer essas profs, esses pais, essas famílias. Muito obrigado. Muito obrigada novamente. É sempre um prazer escutar. Cada vez que eu te escuto, a gente fica mais, né, maravilhada. A gente está aqui te ouvindo, nem parece que já passou uma hora. Né? A leveza, a forma como tu traz esses assuntos tão importantes. E obrigada por nos inspirar a deixar e a se preocupar em deixar cidadão melhor para o nosso futuro. Né? A nos ajudar a pensar. O meu berço lá em casa também tinha espinho, e o da internet não tinha. Né? E todas essas questões, e quanto pais maravilhosos deixam filhos maravilhosos. Eu quero agradecer a presença de cada um e dizer aqui que vocês estarem aqui faz toda a diferença. A gente que trabalha dentro de escola, a gente sabe exatamente quem são os pais que são presentes, porque a gente enxerga neles, no dia a dia, o reflexo da família. Então, parabéns por essa participação. Obrigada por escolher estar aqui hoje e não em qualquer outro lugar, e sim estar aqui com a gente, se dedicando em algo que é tão precioso. Né? São poucos tempos que a gente tem, os minutos, né, de infância e depois de adolescência. Então, toda vez que eu estou em casa, que eu estou cansada para brincar ou para resolver um BO, não é? Eu sempre penso que aquele período ali logo vai passar. E aí depois eu não vou mais ter chance de voltar atrás. E depois eu vou me arrepender com certeza. E cada minuto te escutando faz com que a gente pense que
que tudo vale a pena. Então, muito obrigada a presença de vocês e Beto, mais uma vez, obrigada pela tua presença. Obrigado, gente.